se a sua vida está cheia de coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus, você tem que pegar essas coisas e jogar fora. Por quê? Porque não dá para encher, irmão, aquilo que está cheio. Você tem que jogar fora. Traz um copo de água cheinho para mim. Glória a Deus. Aleluia. Não dá para encher, irmão? Dá para encher mais? Hã? Não dá. Dá para encher? Se essa água aqui tivesse... Quer água? Você quer? Quer essa água para você? Quer? 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 Ninguém quer, né, irmão? Interessante. Ninguém quis, ninguém quer, alguém quer? Ninguém quer o que é sujo. Mas o que é limpo dá para beber, não dá? Então se está faltando, traz mais água para mim. Jesus é a fonte de água que nunca seca. Quanto mais você tira, mais Ele manda. Quanto mais você tira, mais Ele manda. Então eu tenho que esvaziar o que está sujo, né? E eu tenho que pegar o que vem limpinho da fonte e fazer o quê? Completar. Dá para tomar isso aqui? Essa dá? Dá mesmo, estou com uma sede. Glória a Deus. Nós temos, irmão, que jogar aquilo que não serve fora. Ninguém quer o que é sujo, o que é imundo, irmão. Joga fora da sua vida. Para Jesus poder colocar coisas novas. E eu estou falando aqui de vida, irmão. Vocês lembram que eu falei no começo? De vida, de atitudes do dia a dia. Não adianta também vir na igreja, aleluia, aleluia, sai ali fora. Ah, fulano, vou matar você, mano. Não dá, né? Não tem jeito. Ô seu! Né? Imagina, né? Daí pra lá. Não dá. Aí chega na igreja, glória a Deus, oh, aleluia, estou espiritual hoje. Sai da igreja, sai da igreja. Ninguém viu. Eu vou ali agora, pagar minha conta. Ninguém viu mesmo. É rico, não vai fazer falta. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus viu. E você acha que vai frutificar isso aqui na vida de alguém? Não vai não. Porque Deus tem um padrão. Amém? Deus tem uma vontade. Hoje eu dava aula aqui de manhã cedo para o pessoal, na liderança. Um povo abençoado. E, irmãos, piou aqui um cafezinho com um bolo de coco. Vocês nem sabem que maravilha que estava isso aqui de manhã. E aí eu chamei a atenção deles para o seguinte. Tinha a lousa ali, que é uma benção também. Vamos arrumar uma lousa agora. Aí eu escrevi na lousa assim. Eu escrevi: vontade de Deus e autoridade, não foi? E depois eu perguntei para eles, qual foi o pecado do diabo? Onde que o diabo errou? Sabe, o diabo ele não praticou assim uma coisa pecaminosa propriamente dito, né? Como a gente tem costume de ver as pessoas praticando. Mas ele fez uma coisa da qual ele foi destituído da presença de Deus. Ele pecou contra a vontade de Deus e contra a autoridade dele. E nós temos que tomar cuidado, irmão, porque nós devemos em todos os momentos da nossa vida nos colocarmos debaixo da autoridade
e da vontade de Deus. Se o diabo pecou porque não respeitou a autoridade de Deus, imagina, presta atenção, imagina você, quando Deus tem uma vontade para você, e você não cumpre essa vontade, você está no mesmo erro. Ora, se você não permite que Deus faça o que Ele quer na sua vida, você está cometendo o mesmo erro. Você está indo contra a autoridade e contra a vontade do nosso Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Aonde você põe o pé e aquilo que você fala, né? Porque Jesus já disse que não é o que entra pela boca que nos contamina, né? Porque o que entra pela boca vai no estômago, depois é eliminado, mas é o que sai. E os grandes problemas que acontecem na nossa vida são coisas que nós mesmos falamos, coisas que nós mesmos soltamos da nossa boca, né? E que as palavras, elas têm efeitos bons, e as más palavras, elas têm efeitos ruins. Então nós temos que colocar até nossa palavra debaixo da vontade de Deus. É difícil, irmão, não é fácil. É por isso que a palavra fala assim, que não existe nenhum justo, senão Jesus Cristo. É por isso que a palavra nos fala, irmão. Mas nós temos que prosseguir para o alvo. Amém? Prosseguir para o alvo. Quem que é o alvo? Jesus Cristo. Lutar um bom combate. E permanecer firme, fiel. Não adianta nada, irmão, a pessoa ser abençoada, ela conseguir um monte de coisa, e depois ela desviar da presença de Deus. As coisas materiais, um dia, elas vão ser corroídas pela ferrugem, ou pelo fogo, ou pelo sol, ela deteriora, vai embora, né? E o que permanece para nós, irmãos? O que permanece é o que nós fazemos para Deus. O que permanece é a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. É isso que fica. É por isso que Deus abençoou Jabes. Quem conhece aqui a oração de Jabes? Está lá em Crônicas, não é? Então você vem falando aquele monte de gente lá, e fulano era pai do ciclano, viveu lá tantos anos, e pá. Aí chega em Jabes, aí fala assim, Jabes era nascido de dores, não é? Mas ele orou a Deus, e ele pediu para que Deus, qual que era a oração dele? Senhor, alargue as minhas tendas, me prospere, alargue as minhas tendas, e depois que eu for abençoado, não deixa que eu desvie. Essa é a oração, 3 coisinhas que ele pediu para Deus, né? Está em outras palavras, viu, irmão, mas o fundamento é esse, que ele seja próspero, que ele alargasse o seu território, e que depois que ele fosse abençoado, né, que ele permanecesse firme na fé. E Deus gostou da oração de Jabes, porque o segredo é permanecer. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês. Teve um dia, se vocês abrirem lá o último capítulo de João, vocês vão ver. Teve um dia, irmão, que Pedro, ele estava pescando. A decepção de um homem quando ele desvia de Deus, o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes. E Pedro, ele estava pescando no mar, num barco, e junto com Pedro tinha mais gente pescando. Ora, Jesus foi lá na praia buscar Pedro, irmão. Jesus foi lá na praia resgatar a vida de Pedro, porque Pedro tinha feito tudo errado. Tudo, vocês imaginaram, Pedro tinha feito errado. Mas Jesus amava a vida de Pedro, e Jesus tinha um propósito para ele, amém? E aí a hora que Pedro vê Jesus, ele está pelado, ele pula na água, e vira aquele trem todo, e quando eles chegam lá na beira da praia,
tem um fogo aceso e um peixe. Eu vou perguntar para vocês, da onde que Jesus tirou aquele peixe? Eles estavam lá pescando o dia inteiro, pegaram o peixe lá, mas não é o peixe deles, é o peixe de Deus. Porque Deus, Ele tem uma comida separada para você. E essa comida, irmão, ela é só tua. Está reservada para alimentar a tua alma, o teu espírito, para que você fique forte na fé, irmão. Deus tem reservado para você. E quando ele chega lá na praia, é isso aí que está aí? Ah, do Jabes? Tá. E aí quando ele chega lá na praia, ele olha para Pedro e fala assim: ó, irmão, eu vou ler para vocês conforme o estudo que eu fiz sobre como foi escrita essa passagem, sobre o original grego, tá? Então Pedro pergunta assim, ó. Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, você me ama como Deus, com o amor de Deus? E Pedro fala assim: o Senhor sabe que eu te amo como amigo. E Jesus fala para ele: você me ama com o amor de Deus, com o amor ágape, Pedro? E ele fala assim: eu te amo com amor fraternal, Jesus. E aí Jesus olha bem na cara dele, deve ter sido aquele olhar assim, irmão, eu imaginando, né? Aquele olhar lá do dia que Pedro negou ele, falou assim: Pedro, você me ama como amigo? E aí Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. O segredo do nosso sucesso na vida cristã, você sabe qual que é, irmão? Você sabe quando um crente está firme mesmo? É quando ele começa a ter discípulos, ele começa a fazer seguidores, não dele próprio, mas seguidores de Cristo. É aquele homem, aquela mulher que está sempre falando de Jesus para alguém, e ele fala para 30 pessoas, e quando você vê, ele está com 2 ou 3 que estão aceitando a palavra de Cristo. 2 ou 3 que estão indo para o caminho de Jesus. E aquele homem começa a levantar na vida dele seguidores de Cristo, discípulos. Se você abrir a sua Bíblia no último capítulo de Mateus, abre lá, capítulo 28. Capítulo 28. Amém? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão para todos os povos do mundo e façam com que sejam seus discípulos, amém? Essa versão é diferente de vocês, né? E fazei discípulos em todas as nações, amém? É isso aí que está na sua Bíblia? Ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. A comissão de Cristo para você, irmão, não é só você ir pregar um evangelho, não. Porque você não pode pregar um evangelho morto. Você não pode pregar um evangelho qualquer, irmão. Porque se a sua boca fala uma coisa e você faz outra, você está pregando um evangelho morto, um evangelho que não tem efeito. O evangelho só vai ter efeito quando você prega aquilo que você vive.
E se você pregar aquilo que você vive, você não vai conseguir, irmão, ficar sem os discípulos, porque as pessoas vão chegar em você e elas vão perguntar: eu preciso disso que você tem, eu preciso que a minha casa seja abençoada igual a tua casa é, eu preciso ter um casamento igual ao teu, eu preciso ter filhos igual aos seus abençoados, eu não posso mais ficar vivendo de qualquer jeito, me ensina. Agora, enquanto tiver pessoas falando uma coisa e fazendo outra, as pessoas vão continuar olhando para os crentes e falar assim: ah lá, aquele crente que fala uma coisa e faz a outra. Deus me livre de eu ser da igreja dele. Não é? Fala uma coisa e vive outra coisa. Não combina a boca com o agir. Uai. Na rua, né? Passa lá meio apertado no trânsito. Ah, seu filho daquilo, barbeiro, você vai ver. Né? Tá bom. É coisa que eu mexo aqui, sai fora mesmo. É coisa que sai fora aqui. Obrigado. E aí, fica brigando com todo mundo. Aí depois vai falar de amor para quem? Vai procurar os teus direitos. E aí? Paga ninguém? E aí? Como é que faz? Como é que dá testemunho? O cara que está devendo vai chegar e falar assim: ó o cara lá, ó. Aquele cara lá está me devendo. Acho que eu vou nessa igreja aí. Aquele cara lá está me devendo, não paga. Ó, aquele cara que me xingou lá no trânsito lá, ó. Olha aquele cara lá que falou aquele monte de coisa, falou que vai pegar eu lá depois. É aquele cara que está lá na igreja lá, ó. Estou vendo ele entrar lá. Rapaz, ele está com a Bíblia. Não acredito nisso. Enquanto nós formos assim, irmão, a igreja ela vai ficar estagnada. Fofoca! Irmão, na igreja crente tem fofoca. Na igreja crente tem fofoca, irmão. Não fica ligando: oh, você viu lá? Fulano fez isso, ciclano aquilo, né? Vamos aprumar, gente. Vamos ser lá fora o que a gente é aqui dentro. Vamos ser lá fora, irmão, aquilo que a gente é aqui dentro. Nós não podemos mais ficar vivendo de uma imagem de crente, mas nós temos que verdadeiramente ser crente. Fiel. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não posso levantar julgamento da vida de ninguém. Falar: ó, você vai para o céu, se não fizer isso, você vai para o inferno. Eu não sou Deus. Mas eu posso falar para você o que Deus me diz, que é certo e o que é errado. E tudo isso que eu falei aqui agora, né? Que se faz por aí, é errado. Porque tem gente dando a vida pelo Evangelho, tem gente sério envolvido com isso, né? Dando a vida, gastando seus dias na presença de Deus, fazendo a obra, pregando para pessoas, e de repente vai um lá e estraga tudo com o testemunho. E nós não podemos ser assim, irmão. Nós temos que sempre fazer tudo para que o reino de Deus, ele permaneça e ele cresça na nossa vida e na vida das outras pessoas. É fácil, irmão. É só ser firme com Deus. Firme. Não tem aquele pastor que fala assim: decidi firmemente. É isso aí, irmão. Decidiu, acabou. Eu vejo lá fora pessoas que não são crentes e que têm uma vida ilibada, uma vida de exemplo. Algumas pessoas falam assim: só falta ser crente. E eu vejo pessoas que vêm falar: ó, aquele irmão lá estava isso,
ó, aquele irmão fez aquilo, não vou na tua igreja por causa do fulano, não vou na tua igreja por causa do ciclano. Eu falo, ó, irmão, se você enquanto estiver olhando para homem, você não precisa ir mesmo. O dia que você quiser ir lá olhar para Jesus, você pode ir, a porta está aberta. Mas eu não eximo a culpa de quem está errado, não. Tem que começar a agir como verdadeiro crente. Crente de verdade. Crente para a igreja, crente para o pastor, crente para o irmão e crente para o pessoal lá de fora. Porque está todo mundo olhando a tua vida para ver como é que você anda. Irmão, se você der um tropeçãozinho assim, ó, pum, o povo já vai aumentar a história, que você caiu, que fez um barulhão, e que você se arrebentou todo, e que é isso e aquilo. Então, irmão, é melhor nós nem tropeçarmos. É lógico que os tropeços vêm, mas é melhor que a gente, no máximo, os evite. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós seremos, então, crentes poderosos, porque Deus nos deu o mesmo poder ali, ó, Ele comissionou. Ele falou assim, em meu nome vocês farão coisas grandes como eu fiz, ou até maiores. Não é? Coisas maiores ainda vocês vão fazer. Mas tem que ter uma vida em Cristo, amém? Feche os seus olhos, põe a mãozinha no coração. Amém, glória a Deus. Você está decidido, irmão? Você não precisa chegar até o fundo do poço. Você pode ir para Jesus agora. Você não precisa ir até o fundo do poço. Você pode mudar a sua atitude hoje. Uma coisa que eu falo para você: não precisa ficar feio tudo, não precisa perder tudo. Você pode tomar uma decisão na sua vida hoje. Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus. Irmão, tantas coisas que Deus tem colocado na nossa vida, tantas coisas boas Ele tem feito para nós, coisas maravilhosas, irmãos, coisas que jamais a gente poderia ter longe de Cristo. Libertação, cura interior. Nós somos abençoados, irmãos, e nós sabemos a diferença que é quando a gente coloca o nosso pé em algum lugar. A gente tem certeza, irmão, porque a gente pode ver, e a gente já pôde ver quantas maravilhas Deus fez, quanta porta Deus abriu, quanta porta boa e quanta porta ruim Ele fechou. Quanta sentença, irmão, era contra a tua vida e Jesus Cristo apagou. Das vezes que Jesus Ele disse para você que você é mais que vencedor, e o inimigo ele levantou uma contenda e uma perseguição sobre a tua vida, da qual você achou que não teria saída, mas Jesus Ele colocou um ponto final nessa questão e falou que a vitória é tua e que ninguém pode tocar. E nós temos que viver, irmão. Nós temos que viver isso no nosso dia a dia, louvando a Deus, agradecendo, agindo de forma a honrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Nós temos que fazer valer o sacrifício de Jesus, irmão. Não adianta, irmão, eu querer viver uma vida longe de Cristo do meu jeito, porque o meu jeito é errado. Eu sou homem, não sei fazer nada. Vocês também, irmão, vocês são homens e mulheres. Vocês agirem pela cabeça de vocês não vão obter sucesso. Mas se vocês colocarem a vida de vocês debaixo da vontade de Cristo, Ele vai fazer um milagre na sua vida, irmão. É Jesus que vai fazer esse milagre, irmão. Porque Jesus, Ele não é dois. Jesus, Ele não é um aqui na igreja e outro lá fora, não. Jesus, Ele é um só. Aquele Jesus que você louva aqui, que você dança e pula na presença de Deus. Porque você dança e pula porque você tem alegria no seu coração, porque você dá testemunho que Ele salvou a tua vida. É o mesmo Jesus lá fora, irmão, que está lá quando você chega no teu escritório, no teu trabalho lá. Você chega lá, irmão, Ele está lá te esperando.
Quando você vai para sua casa, irmão, e Ele está te esperando lá na tua casa, Ele é o mesmo. Ele quer que você seja o mesmo lá. Ele quer que você dê saltos de alegria, porque você vê Ele lá também. Na sua casa, no seu trabalho, irmão, nós temos que viver Jesus. Nós não podemos ser crente normal igual aos outros, irmão. Nós temos que fazer a diferença. Você nasceu, irmão, para fazer a diferença. O diabo já é derrotado. Está tudo feito na cruz. Está tudo feito. Não precisa você fazer nada, irmão. É só você agir e colocar Jesus em primeiro lugar. Irmão, quando você age de forma a colocar Jesus, a levar Jesus como bandeira na sua vida, você vai falar assim: não, eu não bebo, eu não participo de roda que bebe porque eu sou de Cristo. Eu não fumo porque eu sou de Cristo. Eu não participo dessas conversas porque eu sou de Cristo. Eu não sento aos escarnecedores porque eu sou de Cristo. Eu não preciso roubar porque eu sou de Cristo. Eu não preciso mentir porque eu sou de Cristo. Eu não preciso fazer uma imagem de algo para ser, porque eu sou eu mesmo, porque Cristo me fez perfeito. E eu adoro a Cristo, eu sou um perfeito adorador. Oh Jesus, Tu fizeste, Senhor, uma perfeição da Tua imagem, ó Pai. Perfeição da Tua imagem, ó Pai. Oh Jesus. Aquela passagem de Isaías fala que os anjos tinham 6 asas. Serafins, não é? Tinham 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Isso é uma mensagem para você que quer ser santo. Porque quando eles cobrem os seus pés com as suas asas, eles protegem o seu caminho e o lugar que eles pisam. Porque nós não podemos ter as mesmas atitudes do povo lá fora. Quando com 2 asas eles cobrem o seu rosto, eles cobrem o seu rosto em reverência à autoridade de Deus, reconhecendo que nós não somos nada diante de Deus, que nada podemos sem Ele. E quando ele fala que com 2 asas eles voavam, o voar dos anjos é o louvor e a adoração. Quer dizer que nós somos adoradores, que nós devemos voar na adoração. Quando nós adoramos, irmãos, nós temos que adorar em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, irmão. Não fique de olhos abertos, porque você perde a bênção. Quando você fecha os olhos, você entra na intimidade de Deus. Você começa a ver Deus. E que quer colocar o Senhor como Salvador da sua vida, levante a sua mão. Glória a Deus. Existe alguém que está afastado do caminho do Senhor.